comunicabilidade dos espíritos e o espiritismo. A comunicabilidade dos espíritos, no princípio, ela era vista com a ideia da leviandade. Muitos consultavam os médiuns que davam comunicações desde remotas épocas para possíveis informações esdrúxulas e zombeteiras, assim como fúteis. Os espíritos que se comunicavam são espíritos desde remota época, também inferiores. Porque os espíritos inferiores, eles não estão fora da lei divina. Eles fazem parte da instrução do homem. Então, desde que eles começaram a se apresentar nos meios mais destruídos, que foi o país Luz, e em toda a Europa, eles deram comunicações baseando-se no sentimento e na ideia que o encarnado se propusia a colocar para eles. Daí para cá, eles davam informações baseadas nessa disposição que esses encarnados tinham de perguntar, mas dali não saía nada referente à questão da seriedade. A comunicabilidade dos espíritos inferiores e superiores sempre teve sua importância, porque os espíritos inferiores, eles vêm apresentar ao homem o seu estado fora do corpo. Esse estado ao qual ele se encontra não diferencia de quando ele vivera no físico. Não há diferença. A única diferença é que eles, muitas das vezes, não sabem se colocar e nem se apresentar para o encarnado. A sua apresentação e a sua colocação é envolvida de grandes perturbações, onde ele não sabe definir o porquê. Isso está no livro Céu e Inferno. Muitos deles se apresentaram e se apresentam com equilíbrio mediante a solicitude do entrevistador. A exemplo disso, tínhamos Kardec, que quando os espíritos se apresentavam, muitos deles perturbados, outros ainda sob a influência muito grande da matéria, ele entrava em oração junto com os demais membros e rogava a Deus que assistisse aquele espírito para que ele pudesse se comunicar de forma equilibrada e dali desse informações precisas e esclarecedoras para o encarnado, ou melhor, que viesse a esclarecer o encarnado. Porque os espíritos inferiores também mostram ao encarnado a situação ao qual ele vai se encontrar mediante a igualdade de postura e de ideias que ele tenha no plano físico. Então, é o espelho que o encarnado vai se espelhar por intermédio dessa comunicação. Ele está dizendo: olhe, eu fui assim. Se você não tomar cuidado, você vai se encontrar da mesma forma. Então, esses desencarnados, eles davam comunicação mostrando a sua situação fora do corpo, que não diferenciava enquanto ele estava nesse corpo. Então, daí se tirava lições que esses espíritos passaram. Muitas das vezes essas lições não eram completas,
Mas os espíritos responsáveis pelo trabalho vinha e finalizava dando esclarecimento. Isso está, mais uma vez repito, no céu e no inferno. Para os nossos telespectadores no YouTube, nós agradecemos a audiência que estamos tendo. Nós sugestionamos que aqueles que queiram com coerência, né, com discernimento, com lógica, se quiserem perguntar, mandar seus questionamentos, mande, nós aceitamos. Nós gostamos de pessoas que pensam, que raciocinam, agora com coerência, né? Não é atacando não, porque quem ataca sem estudar está mostrando ser medíocre. Não é verdade? Então mande, nós aceitamos as perguntas, as colocações, desde que seja com lógica. Nós não somos avessos a questionamento. Nós somos avessos ao ataque sem estudo, né? E agradecemos aqueles que, aqui no Brasil, onde o índice é maior, né? A nossa popularidade é maior. Isso mostra que os brasileiros gostam, né, do ICMEB, né? E temos na nossa consciência que na nossa andança nesse plano físico, nessa reencarnação, estamos aliviando a dor de alguém, tirando alguém da ignorância, esclarecendo as consciências, né? Mesmo com as nossas imperfeições, porque nós somos imperfeitos. Eu não estou aqui na condição de vice-presidente dessa casa sem os meus erros. Não me vejam com essa postura, porque eu não tenho, porque eu tenho os meus momentos também de agir de forma ao qual muitos não gostam. Paciência, né? Paciência. Eu sou assim. É a minha imperfeição. Não queiram ver em nenhum dirigente espírita, porque é espírita, se dá aos espíritos esclarecidos, perfeição, porque nós não temos. Neste mundo de provas e expiações, a perfeição ainda passa muito distante. Mas vejam em nós espíritos buscando ser menos ruins. Então, desde já, nós agradecemos, né, a popularidade e a confiança que esses que nos assistem nos dão. Retornando à questão da comunicabilidade dos espíritos inferiores e superiores. Quando Kardec começou a pesquisar a comunicabilidade dos espíritos, a reunião tomou um novo sentido, um sentido mais sério, porque houve ali um encarnado que direcionou essa reunião para a seriedade. Mais uma vez nós dizemos, o trabalho sério, o trabalho de pesquisa, o bom funcionamento, o bom direcionamento das ideias espirituais depende muito do encarnado. Não queiramos que espíritos sérios sejam nossos babás para o tempo todo estar nos dizendo como nós devemos agir. Nós temos a obrigação de estudar as obras preliminares da codificação, porque elas são a diretriz de todo o trabalho experimental e filosófico da doutrina. Querer fazer espiritismo sem essa diretriz é se jogar ao perigo, é se lançar ao perigo, porque não se tem base do que se faz, não está sabendo o que se faz. Da mesma forma, é a questão da evocação dos espíritos que muitos condenam. A evocação dos espíritos
ela não traz nenhuma consequência para aqueles que a faz com o sentido sério, com o sentimento de instrução. Porque, primeiro, que há um respeito para com os espíritos. Espírito não é brinquedo. As suas manifestações não é abstrata. Então, muitos dizem por aí, aquele que segue o espiritismo, quando não se dá bem, que é uma extrema ignorância, fica perturbado muito mais do que está. Eu digo o contrário. Quem segue o espiritismo fica menos perturbado do que o que já está, porque isso é fato. Ele entra com 10 e sai sem nenhum. Agora, se ele continua nas suas posturas mentais e comportamentais, ele acaba atraindo espíritos para o seu campo novamente. Assim está nos evangelhos, escrito pelos evangelistas referente a Jesus, dito por Jesus. Eu acredito, pela eminência das ideias, pela clareza e pela evolução que Jesus tinha, porque Jesus, ele nunca foi, nunca será religioso. Jesus tratava o homem com rigorosa lei moral, porque ele não via no homem um ser comandado pelo demônio. Ele via no homem um ser comandado pelas suas ideias, pelo seu livre-arbítrio. Tanto sim que está lá nos evangelhos que ele dissera a cada um segundo suas obras. Então, muitos que querem assiduamente dizer que o homem sofre porque ele é vítima. O homem sofre porque ele se faz vítima. Foi ele que criou a sua situação. Então, quando ficam aí relatando que Jesus tem que voltar para curar a humanidade, nós perguntamos: quantas vezes Jesus terá que voltar para consertar a humanidade? Porque a humanidade, ela é um ser moral, ela atua. Então o homem está constantemente se enxadando. Agora, o que ele não quer é assumir as suas misérias. Ele quer deixar para alguém assumir o que ele faz. Ele quer ser sempre vítima. Ele não quer admitir que as suas práticas trazem consequências. Ele não quer admitir que os seus atos trazem consequências. Ele não quer admitir que as suas ideias trazem consequências. Assim também como traz bons retornos. De acordo com o seu bom ou mau agir, ele será senhor para responder, quer ele queira ou não. Então, ele sempre estará buscando um bode expiatório para assumir as responsabilidades, porque ele não quer sofrer. Ele quer fazer suas desgraças, suas misérias, e quer ser sempre santo. E quer ter sempre alguém, escolhendo Jesus, para responder pelos seus maus atos. Quando não assim, são as imagens. São os deuses incriados, criados por ele mesmo. Porque entre Deus e o homem não existe seres incriados. Basta que se leia o livro dos Espíritos, nas escalas dos Espíritos. Vamos ver ali. Em cada escala daquela, onde nós nos posicionamos. Onde está de acordo com o nosso sentimento. Então, dali se vê que não existe espíritos incriados. Deus não fez um miserável enquanto o outro santo. Deus não deu a um a oportunidade enquanto que outro ele deixou sem. Todos foram criados para no mesmo princípio e com os mesmos objetivos. Então, analisando por esse esclarecimento, o homem tem que ser senhor de si, quer ele queira, quer não. Ele
determina a ele mesmo como ele quer viver. É um determinismo que nós criamos para nós. Mas quando nós começamos a sofrer as consequências desse determinismo, nós gritamos pelo bode expiatório, né? E aí vem todo um conhecimento material, outros místicos, mas que não tira o homem do sofrimento que ele mesmo criou. Ele vai buscar toda a informação que diga a ele que ele não é culpado, mas a sua consciência e o exteriorizar das energias miseráveis que ele criou, acende nele a lembrança de que ele foi o único culpado. E ninguém vai tirar a dor que ele criou, a não ser ele. E diga-se de passagem, a dor, ela não é retirada pelo simples fato do arrependimento. Nós temos que trabalhar. E o trabalho, ele é eminentemente moral. Começa pelas ideias, dando seguimento ao nosso comportamento. Daí se segue que no mundo de provas e expiações, onde o mundo é inferiorosíssimo, a paz aqui, ela não será alcançada tão cedo. Porque o homem continua praticando as mesmas misérias de sucessivas reencarnações, cultuando os mesmos deuses infernais ao qual ele toma como Deus, mas que na verdade são espíritos iguais a nós, né? São espíritos como nós, que estão fora do corpo, mas agindo com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos, buscando aqueles que o associem nesse campo. Daí se segue que o espiritismo, ele afasta os espíritos em termos. O espiritismo, ele não afasta os espíritos para deixar que o encarnado continue com as suas práticas miseráveis, mas ele educa o encarnado e o desencarnado. Quando o encarnado, ele é árduo na sua natureza endurecida, mas o espírito obsessor, ele começa a visualizar melhoras, ele se afasta. Ele se afasta, porque ele vê que o tempo que ele está perdendo obsediando, ele vai sofrer muito mais. Então, ele começa a se esclarecer e deixa o encarnado ao qual ele obsedia com as suas ideias. Esse encarnado, quando não busca se consertar, atrai para si novas entidades que vão compartilhar com ele das mesmas ideias. Então o espiritismo faz um papel de desobsessão. Os estúpidos que ficam aí dizendo que quem não se dá bem no espiritismo fica pior, só se for ele que foi, se curou e atraiu mais espíritos ainda com seu comportamento. Porque o espiritismo faz o contrário. Até porque o espiritismo é uma ciência de esclarecimento. Ela não diz ao homem que o homem tem que fazer X oração, né? Ela não diz ao homem que o homem tem que viver uma vida de insulamento. Ele não diz ao homem que o homem não é culpado, muito pelo contrário. Ele mostra ao homem a sua responsabilidade perante os seus atos. Então, esses espíritos que convivem conosco, são espíritos inferiores, eles estarão ao nosso derredor até quando nós quisermos. Porque quem o atrai e quem faz com que esses espíritos permaneçam obsediando, influenciando de forma tal, somos nós mesmos. Então, no mundo de provas e expiações, ele jamais, é muito ilógico dizer que ele se transformará de dia para a noite, porque o homem veste branco, porque o homem diz que Deus está na causa, porque o homem diz que aqui será a pátria do Evangelho. É
essas ideias, elas não vão construir no próprio homem, porque o meio, quem constrói somos nós. Nós não somos fruto do meio. Nós não somos fruto das consequências do exterior. Nós temos as consequências das nossas ações, isso é fato. Nós modificamos o meio. É uma questão muito, fato. Isso é fato. A proporção que o homem se esclarece, ele cria para ele meios favoráveis a ele e aos outros. Se o outro não consegue visualizar, mas ele sim, ele dá um passo muito mais distante do que aquele que ainda não consegue compreender. Isso também está relacionado à doutrina espírita. Pelo fato de uma pessoa compreender o espiritismo cientificamente e outro compreender religiosamente, até porque o espiritismo não é religião, mas ele só compreende o espiritismo pelo aspecto de natureza religiosa, quem compreende de forma científica jamais vai reduzir o seu padrão vibratório, porque tudo em nós se identifica pela vibração que nós fazemos. Então, ele não vai diminuir o seu estado vibratório porque ele não compreende de forma científica. Quem compreende de forma religiosa é que tem que buscar compreendê-lo de forma científica, até porque a vida, ela não é constituída do sentimentalismo. O que nós criamos não é feito do sentimentalismo, mas sim é feito da produção do resultado de pesquisa, de fatos. De fatos. Quando nós estudamos para mostrarmos na verdade que somos, temos que fazer essa aprovação de forma apresentável no papel. Isso é um fato. Você só demonstra que você aprende assim, mostrando o que você sabe no papel. Isso é fato, né? Você já pensou que se a ciência vivesse de sentimentalismo, teríamos chegado a essa evolução que temos? Será? Será que a água, o H2O, que foi pesquisada e que hoje não, sempre será um dos maiores solventes que o homem tem? Porque a água, ela tem um poder que nós não imaginamos. Você já pensou que se o homem vivesse do sentimentalismo, fosse para lá para o laboratório, baseado no sentimentalismo, que miséria ele não ia criar? Né? Você já pensou? Se o homem vivesse do sentimentalismo, esses homens buscassem o sentimentalismo, ao invés de usar a razão, para trazer para a sociedade um líquido que sem ele nós nada somos, não vivemos, porque ele é o princípio da vida. A água é o princípio, sem água não se faz nada, né? Em todos os aspectos. A água é uma colocação muito certa. A água é vida, porque ela tem o poder de dissolver toda a impureza que há em todo canto, né? Ela estabelece o equilíbrio do homem em todo aspecto, e até no aspecto também espiritual. Nós arriscamos dizer isso. Por que no aspecto espiritual? Porque muitas das vezes o ataque obsessivo, o líquido, a água, ela também tem essa importância. Carlos Bernardo fez uma pesquisa para nós entendermos, fez uma pesquisa com uma criatura. A criatura estava sofrendo um processo obsessivo, que toda vez que ela ia fazer o raio-x quebrava. Não conseguia fazer o raio-x da criatura, não tinha jeito. O pessoal já não sabia mais o que fazer.
E a criatura estava internada. Aí buscaram Carlos Bernardo para saber se era um processo obsessivo ou não. Carlos Bernardo, como é um espírito de pesquisa, de fatos, comprovação, detectou que era um processo obsessivo. O que foi que ele orientou? Que antes que a criatura fosse fazer o exame, ela tomasse um banho frio. Olha aí. A água tendo sua importância na questão espiritual. E assim fizeram e conseguiram fazer o exame da criatura. Aqui nós também temos pesquisa baseada com fatos. Com fatos. Os fatos nos mostraram a real importância desse líquido. Também. Não vamos aqui entrar nesse campo, porque é um campo de pesquisa. Ou melhor, de pesquisa mais profunda. Então daí se vê, minha gente, que nós não podemos ficar à mercê do sentimentalismo. A mesma coisa é a obsessão. Se dá com a obsessão, é uma situação complexa, porque nem sempre a criatura que está obsediada é só o espírito que está atuando. A criatura também tem sua participação nas ideias, na natureza endurecida que não muda porque ela não quer mudar, porque ela nasceu assim, ela foi criada assim, tem que ter respeito assim, e que não aceita, sempre tendo a ordem superior de que ela tem que se agir com ela de forma superior. E não é assim. Não. Então, a obsessão parte do encarnado. O encarnado sintoniza constantemente. Ela não aceita mudar. Ela vai ter quem ao seu lado lhe atormentando? Aqueles também que não aceitam que ela mude. Pronto. Quem vai curar Deus? Não. Deus não vai curar. Quem nos cura somos nós. Deus nos dá a diretriz, é diferente. Essa diretriz é no aspecto dessa ciência, porque não existe outra para esclarecer o mundo, né? É nos conselhos que muitas das vezes por orgulho, por estupidez, por ignorância, a criatura não quer admitir. A dor será para ela, a dor está sendo para ela o seu remédio, até enquanto ela quiser. E vai ser, porque muitas das vezes o encarnado é tão endurecido que ele tem que passar pela dor para que ele aprenda. Quem faz isso é a própria lei divina. Porque ele está merecendo. Ele não admite, não aceita. E a lei de Deus não está submetida ao nosso querer. Ele pode vir para a instituição, tomar passe, fazer desobsessão. Mas se ele não muda, não tem quem o cure. Não tem espírito que cure ele. Porque o problema está nele. Não está nos espíritos. Muitas das vezes os espíritos se afastam e o encarnado continua obsidiado pelas suas próprias ideias. Está entendendo? Então, isso, minha gente, essa questão não é dita de forma aleatória, não é fato. Então, o que a gente vê, da mesma forma, é quando o encarnado diz assim: eu venho para a instituição, não dou comunicação. O encarnado não dá comunicação porque ele não quer. Isso é fato. É fato. É pesquisa, é análise, é observação. Porque o encarnado, diga-se de passagem, ele não é marionete de espírito. O encarnado traz suas preocupações, suas indiferenças, suas contestação, né? Sua inconformação. Tudo isso afeta na comunicação. Então isso mostra que o problema está no encarnado. O encarnado precisa estudar. Espírito inferior nenhum tem um poder, um trabalho desse de impedir médio de dar comunicação. Isso é pesquisa e eu provo.
Não tem, sabe por quê? Porque quem comanda esses trabalhos são espíritos esclarecidos. O problema está no médium, certo? O problema está no médium, está em nós. Porque as nossas indiferenças também pesam como energia. As nossas preocupações também pesam com energia. É como nós nos desintonizamos, né? Do que nós, como diz os apóstolos, referente a Jesus, que ele diz: onde estás o seu tesouro, lá está teu coração. Onde está o nosso pensamento, lá estão os nossos interesses. O nosso corpo está aqui, mas o nosso interesse não está aqui. Não está aqui. Então, a questão da manifestação dos espíritos, ela é autêntica. E quem faz esse controle é os espíritos esclarecidos. É que comanda. Porque nós não temos capacidade de aproximar espíritos e esses espíritos agir da forma que nós queremos. Nós temos sim, observe, nós temos sim o direito de querer ou não dar comunicação. Aqui tinha um médico que quando ele chegava aqui retado da vida, ele não dava comunicação. Ele não dizia, não vou dar, ele não dá mesmo. Eu estou mentindo? Ele não dá mesmo. O dia que ele estava azedo da vida, ele não dava comunicação. Os espíritos não estavam ali? Estavam. Porém, o médico tem seu livre-arbítrio. Porque se assim não fosse, os espíritos pegavam o médico e faziam o que queria. Se fosse só porque os espíritos querem. Não é assim. Agora, o que acontece é a qualidade das comunicações. Isso depende do médium. A qualidade. Por que a qualidade? O que é qualidade nesse aspecto? O espírito pode chegar aqui e falar horrores. Querer que eu fale horrores da pessoa. Xingue, pinte o sete, diga a liberdade. Eu não estou aqui para isso. Eu vou neutralizar aquilo que o espírito fala. Vou deixar passar o que eu acho que deve ser passado, né? Porque senão o espírito vai mandar dar um murro na cara do médico, eu vou soltar o braço e largar um murro na cara do médico, sem desequilíbrio. Ou então vou ficar dizendo liberdade aos outros, porque o espírito está no campo. Não. Agora, algumas coisas os espíritos permitem passar para servir de lição para muitos. Mas quem faz esse controle são os espíritos. De que espírito vai se comunicar? Entendeu? Como ele vai se comunicar? Até que ponto ele tem que se comunicar? São os espíritos esclarecidos. Espírito inferior aqui nenhum tem o poder de neutralizar a comunicação. A não ser que seja uma reunião frívola, né? Aí o espírito inferior pinta o 7. Isso é natural, em qualquer aspecto da vida é assim. Onde não há equilíbrio, respeito, seriedade, o mal pinta o 7. Né? O mal pinta o 7. Mas estando direcionado por espíritos esclarecidos, não. Agora, o médium tem que aprender a se conhecer, a estudar o que se passa com ele, a estudar o que é realmente manifestação. Esses esclarecimentos estão no livro dos médiuns. Está no livro dos médiuns. Porque a mediunidade, ela apresenta os espíritos como eles são. Espíritos inferiores, espíritos superiores, está lá. Os espíritos inferiores se comunicam, os espíritos superiores também se comunicam. Por que os espíritos superiores para se comunicar com os médiuns? Isso já dizia o mestre Carlos Bernardo Loureiro, quando ele mesmo uma vez relatou que os espíritos superiores para se comunicar com ele tinha
queria que ele tivesse certas posturas, certa cautela. Não é assim. Olha aí. Exigia dele certas posturas. Por quê? Porque a coisa não é como a gente pensa. Olha que Carlos Bernardo é um espírito daquele que late. Né? Imagine, nós, espíritos rasteiros, que ainda não sabemos, por engarranchar alguma coisa, já se acha escritor, né? Engarrancha umas letras qualquer e já acha que é escritor. Paciência, né? Então, a necessidade de se estudar o que é comunicação de espírito. Qual é a qualidade que se dá a essas comunicações? Depende do médium? Sim, depende do médium. O médium não deixa de passar as suas, vamos dizer assim, influências pessoais? Jamais. Sempre passa, é natural. Até porque o corpo não pertence ao espírito. Ao espírito estranho. O corpo pertence ao espírito encarnado. Então, esse espírito que está ligado ao corpo sempre vai passar algo seu, né? Essa questão também está no Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec mostra a diferença entre a comunicação séria e uma comunicação apócrifa. Os resquícios que traz as comunicações por um médium inculto e também os resquícios, ou melhor, e também a autenticidade e também a clareza da comunicação feita por médium esclarecido. É onde o médium que recebe um espírito esclarecido, mas a sua linguagem pobre, sua inteligência, infelizmente, punida, ele passa de acordo com essa deficiência. Isso é fato. O médium mais instruído, né, mais eloquente, ele passa a comunicação com a mesma eloquência. Agora, o fundo sempre é o mesmo. Porque o espírito esclarecido, ele jamais vai falar mentira. Ele passa a mesma ideia. Essa ideia, ela vem com a deficiência do médium, mas o fundo, ele sempre será de grandeza. O espírito não vai falar, está lá no livro da codificação. Então, necessitamos estudar para analisar, na verdade, o que é comunicação. E aí, muitos acham o seguinte: bom, deu comunicação espírita. Vale lembrar que o espiritismo, ele foi analisar, ele é primeiro uma filosofia. Ele é uma filosofia. Ele tomou o caráter científico com Kardec, mas ele é uma filosofia. Então, essa filosofia, aliado à questão científica, veio a consequência moral, ou seja, a consequência dos atos, a consequência da análise dessa filosofia e também dessa ciência. Então, a comunicabilidade dos espíritos, ela é de natureza eminente, ou melhor, inerente. Ela faz parte da nossa natureza. Ela se manifesta em todos os aspectos da nossa vida. Ela não pertence ao espiritismo. O espiritismo esclarece com lógica, com precisão e com efeito benéfico. Dando diretriz segura dessa manifestação que é orgânica. A mediunidade é uma manifestação orgânica. Então, ela não está restrita ao espiritismo. O espiritismo deu-lhe esclarecimento preciso
e eficaz. Tanto sim que em todos os lugares, em todas as manifestações religiosas, está lá um médium. Tem alguém ali se manifestando a natureza de um ser estranho, espírito. Né? E no entanto, essas pessoas não comungam o pensamento espírita. Então, pelo fato dela ser médium, ela não é espírita, ela é médium. É da natureza, é natural nela, é natural em todos nós. Vai se manifestar em qualquer lugar. Não há empecilho, porque esse comando é do Criador. É do Criador. Então ela pode estar em que culto, em que filosofia ela esteja. Né? Em que diretriz de ideias, ou religiosa, ou científica, ou filosófica, ali vai se manifestar um médium. Em todos os aspectos. Então não está restrito ao Espiritismo. Né? O Espiritismo deu o esclarecimento, aclarou as mentes diante desses seres invisíveis que eles mesmos se apresentaram. Não foi o Espiritismo que descobriu, foi ele. Olha que nós iniciamos o quê? Falando sobre a questão das mesas girantes, né? Como os Espíritos se manifestaram. Então foram eles que se apresentaram. Não foi o Espiritismo que o apresentou, mas eles, nós Espíritos, nos apresentamos. Então, esse mundo magnífico ao qual nós pertencemos e que ainda é uma incógnita para muitos de nós, né? Ainda não o compreendemos. Muitos já estão dizendo que está falando com Deus, né? Batendo um papo, ó, legal com o Criador. Agora imagine, ele não sabe nem quem ele é, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe nem da sua natureza, já está batendo um papo ótimo com Deus. Feliz pra ele. Esse aí é feliz, né? Ele fica batendo papo, tem um monte que já sabe a conta do cara. Pois é, da mesma forma é a questão do trabalho do encarnado e do espírito, porque não é pelo fato do espírito ter largado o corpo que ele está isento do trabalho. Não. Nenhum de nós estamos isentos do trabalho de progresso. E esse trabalho progressista, ele depende do interesse do homem, ou melhor, do ser. Eu gosto sempre de tratar a questão de evolução do espírito como espírito ou ser, porque quando nós tratamos do homem, eu acredito que fica assim muito restrito ao ciclo matéria, e nós não somos matéria, nós somos espíritos, né? Esse ser que age constantemente, esse ser que morre todos os dias e retorna todos os dias para o seu corpo, porque o sono é um desprendimento, é uma morte parcial, né? Levamos algumas horas fora do corpo, agindo, tanto sim que nós agimos tanto que muitas das vezes fazemos tanta alegria que quando voltamos para o corpo, voltamos quebrados. Aí muitos dizem assim, poxa, hoje eu não dormi bem, estou todo quebrado. Realmente, agora vai ver o que ele andou fazendo, né? Vai ver o que ele andou fazendo para voltar para o corpo daquele jeito. Então, há quem diga que o sono alimenta o sono, que não é o sono, é um afastamento do espírito. Ele repara as energias orgânicas, porque o espírito não está ali na atividade, né? O espírito não está em atividade no corpo, mas ele está em atividade fora do corpo. Ele traz as impressões, tanto boas como ruins, de acordo ao local, às pessoas que ele está caminhando.
É por isso que quando, ou melhor, diga-se de passagem, para não esquecermos, que as ideias é o condutor do espírito. Não há outro meio. A ideia, ela é o condutor do espírito, tanto no corpo como fora do corpo. Aqui, elas tomam forma. No mundo espiritual, ela nos conduz. Então, sendo a ideia o condutor do espírito, nós, ao sairmos do corpo, vamos levar aquilo que nós fazemos nele. O que somos no corpo, com sentimento íntimo, porque eu canso, muitas das vezes eu canso de sair do corpo e vejo pessoas que no corpo é uma coisa, quando sai do corpo é outra. Né? É que eu pergunto aos espíritos por quê. Aí os espíritos vêm e me esclarecem a questão. Que ela no corpo é uma coisa, ela dá ensejo a uma ideia, e fora do corpo ela é outra coisa. E aí? Como se explica? É porque o que carregamos no nosso íntimo nem sempre é aquilo que agimos no corpo. Não é isso? Como também há uma questão muito interessante que, quando o encarnado se dedica a um trabalho desse com seriedade, em busca de instrução, nós saímos do corpo e os espíritos nos condicionam a levarmos para lugares onde eles nos instruem, onde eles nos dão esclarecimento, instrução, à base de leitura, de pesquisa. Eu digo isso porque algumas vezes os espíritos me condicionam, me levam para certos locais onde eu trago informações que eu não tinha no corpo, pesquisas que eu não sabia no corpo, e ao longo do dia eu vou lembrando dessas questões científicas. Então, os espíritos, de acordo com nós, mais uma vez dizendo, de acordo com o nosso interesse, porque não fiquem pensando que os espíritos vão nos dar aquilo que a gente não busca. Não vai dar. Principalmente na diretriz de estudar, porque não vamos fazer um trabalho sério sem buscarmos os livros. A mercê de que ouvir também se aprende. Se aprende, mas não é tudo. Não é tudo. Da mesma forma, é quando a gente leva 15, 20, 30, 40 anos dentro de uma instituição, e quando desencarnamos, queremos que a vida espiritual se torne um mar de rosas. Em cima de que esses mar de rosas? Até porque o mar de rosas, ela se consolida de acordo com o trabalho do espírito no bem. Aí vamos ter um mar de rosas. Leon Denis, em um livro escrito por, como é o nome dele, Marcos? Mais uma vez? Gaston Luce, e traduzido por Jorge alguma coisa. Ele diz que no seu desencarne, ele teve, foi como ele estivesse flutuando. Via os espíritos os seus entes queridos lhe abraçarem, lhe ampararem, e aquele momento para ele era como um momento flutuante naquela esfera onde ele vivera no mundo espiritual. E aí ele diz: fruto de um trabalho na vida física, e a fé e confiança em Deus, na sua bondade. Leon Denis não viveu aqui à mercê de ouvir e fim de papo. Leon Denis dedicou a sua vida ao Espiritismo. Tudo o que ele conquistou, ele deixou para o Espiritismo.
ele só teria que ter o retorno, né? Daquilo que ele fez, daquilo que ele construiu. Foi ele que construiu. Deus não deu a ele. Deus deu a oportunidade, assim como dá a todos, de trabalhar. Quantos médios temos aí notáveis? Médios de uma potencialidade mediúnica que você fica assim, meu Deus, onde foi que esse médium adquiriu tamanha beleza de mediunidade? Porque eu considero, e é a mediunidade, um potencial magnífico. É uma beleza que nós não temos noção. A mediunidade é uma beleza esplêndida, né? Jesus mostrará isso com uma evidência grandiosa. Você sabe o que é um espírito. Não é espírito rasteiro, nós inferiores. Se sentar ou deitar-se e sair do corpo e ver esse corpo deitado e olhar, né? Olhar para outra que está ao seu lado, que não está lhe vendo, eu acho magnífico. Eu acho interessante. Muitas das vezes isso acontece comigo, quando os espíritos permitem, me ajudam, né? Ou melhor, quando os espíritos trabalham isso em mim, porque isso acontece comigo algumas vezes. Eu saio do corpo, me levanto, olho para o corpo e vou e sigo. Isso acontece comigo algumas vezes, né? Acontece também com alguns desdobramentos. Isso. E aí me vou, largo o corpo lá e vou. Eu acho isso uma coisa linda, um fenômeno magnífico, né? E você vê outrem, olhar para ele e se ver você uma individualidade existente tanto no corpo como fora dele. Então a mediunidade, ela é um potencial magnífico. E aí a gente se pergunta, meu Deus, uma pessoa dessa, como tem muitos médios de uma magnitude mediúnica belíssima. Aí você olha para a criatura leviana, irresponsável, não quer saber de nada, trata aquilo com uma falta de respeito terrível. Tem ao seu lado grandes espíritos que o orientam para que ele tome um caminho onde ele proporcione ao seu semelhante alívio, porque a mediunidade, ela não é dada para fins pessoais, nem financeiros, mas ela é para o alívio dos tormentos alheios, né? Será que a mediunidade foi dada ao homem por força de nada? Ou para que ele fizesse ao outro que ele quer que o outro lhe faça? Porque nós somos espíritos, vamos desencarnar. Vamos querer que alguém dê comunicações nossas, né? Porque nós somos criaturas que nos, como é que se diz? Nos acotovelamos. Ninguém aqui está senhor de nada, ninguém aqui é absoluto para dizer que não precisa. Todos nós precisamos, né? Um do outro. Agora, claro, cada um tem os benefícios que criou para si. Deus não dá nada sem trabalho. Tudo que Deus nos dá tem que ter o desenvolvimento do trabalho. Essa historinha aí de Adão e Eva, isso é uma história para boi dormir. Ah, porque o sexo é proibido. Então, meu Deus, se o sexo é proibido, então Deus é indecente. Criou. Deus não sabia que o sexo era proibido. O sexo era indecente. Porque Deus criou um homem e uma mulher, um ser, onde deu a característica de homem e mulher no corpo, porque não existe, espírito não tem sexo, espírito é espírito com forma, né? Mas não tem sexo. Então Deus deu gênero homem e mulher, e esqueceu de que esse homem e essa mulher tinha que
manter relação. Também esqueceu de que o homem injeta na mulher um sêmen, que dali todo o processo de desenvolvimento cabe a essa lei desenvolver. Tudo isso Deus esqueceu porque criou Adão e Eva. Ah, maluquice, não? Coisa fora sem sentido. Não é verdade? E aqui a gente fica. Coitado do sexo. Ou coitado de Deus.